Mas eles recomeçam, mas o pecado reina e a morte manda e joga todos para baixo. Termina o Velho Testamento. Como teólogo, eu tenho o direito de pensar com respeito a quem pense diferente ao contraditório, que é neste período que Jesus vai mostrar a ele a façanha disto que a gente vai celebrar. Porque quando João tem a visão do Apocalipse, veja que é a entrada de Cristo, são os feitos de Cristo. Então, no fim do Velho Testamento, o pecado, veja que Romanos 5,14, Paulo diz que a morte reina desde Adão até Moisés, ou seja, desde o período da inocência, o pecado entrou, até o período da lei, ninguém conseguiu vencer. Aí agora vem uma petição oficial: morte, inferno, promotor de acusação e o pecado. E quem estava lá? As 7 testemunhas. Porque ninguém conseguiu ser inocente diante delas. Ou a tribulação fez eles pecar, ou a angústia fez alguém pecar, ou a perseguição fez alguém pecar, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Algo delas viram o pecado e estavam para dizer a verdade. Aí vem uma petição de um julgamento final. Aí ele diz no capítulo 4 que entra no tribunal na visão. E quando ele entra no tribunal, capítulo 5, a coisa que chama a atenção é que havia um juiz sentado no trono. E na mão direita dele estavam as provas contra nós. De Adão até ali. Todos os nossos erros e sentenças estavam na mão do juiz. E o pior, que quando João viu, ele diz que um anjo grita. Por quê? De um lado, a petição era real. As provas tão robustas, consistentes de condenação, que é selada com 7 selos. Agora, seladas elas, está a acusação e as testemunhas. E o réu, o ser humano. O acusador mostrou as provas. As testemunhas disseram: meritríssimos, são verdadeiras. Ninguém venceu o pecado. Aí, seguindo o devido processo legal, o meritríssimo diz um anjo: procure um promotor de defesa para eles. Procure um advogado bom para defendê-los, porque no princípio, no devido processo legal, eu não posso sentenciá-lo sem eles ter direito à defesa. Aí veja que os anjos procuram, mas o veredito final que eles vêm trazendo, o relatório é: ninguém quis assumir o processo, Senhor. Procuramos no céu, na terra e debaixo da terra, e ninguém quis aceitar o processo. Porque a lei não dava brechas, nem de atenuar a pena, muito mais de absolver. Aí agora, as testemunhas, as 7, diziam: eu sou testemunha e estou dizendo a verdade, todos pecaram. Aí o juiz vai dizer a sentença condenatória. Era para acabar ali, gente, a nossa história. Não era para ter Santa Ceia, era para tudo ter terminado ali. Porque o nosso último recurso pecou, Israel. E a lei não dava brecha para nós sermos absolvidos. Aí Paulo, Filipenses 2, diz que antes do juiz da sentença, uma voz aparece. No julgamento, meritíssimo, ilustremos. Eu vou aceitar o processo deles, meritíssimo. O meritíssimo se alegra e diz: aceito. Mas aí a acusação protesta, dizendo: meritíssimo, ele não pode. Argumentem porque ele não pode assumir o processo. Prerrogativas. E quais são as prerrogativas? Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é Deus forte.
Ele é Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. Aí Paulo, você vai encontrar do versículo 1 a 8, que Paulo diz: quem faria isso, gente? Ele diz: meritíssimo, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas. Eu vou abrir mão da minha glória, do meu direito de ser Deus. Não vou me igualar a Deus, mas vou me humilhar, vou descer, vou me tornar um deles, vou advogar a causa deles e vou assumir. Aí Paulo diz que Deus amou a gente tanto que não poupou nem o seu filho, arrolou ele no processo. E ele desce, abriu mão da sua glória, se despiu das suas prerrogativas. O julgamento foi suspenso até o final da defesa comparecer. Ele desce. Em síntese, primeira coisa, as testemunhas vêm observar. A primeira que vem é a fome. Quando ele sai do batismo, ele é levado 40 dias e 40 noites sem comer. A fome vai observar, ele vai desistir. Satanás vem e diz: transforma estas pedras em pães e mata a tua fome. Ele diz: nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele sai dali, a fome o deixa, aí vem a perseguição. Os seus próprios irmãos começam a o perseguir, expulso de Nazaré, ameaçado de morte, procurado como criminoso, mas ele não desistiu. No final da perseguição, vem a angústia, a hora de assumir o processo. Quando ele depara com o nosso processo e vê a gravidade, a dificuldade de nos absolver, ou pelo menos diminuir ou protelar o julgamento, segundo alguns amigos, quando o julgamento, quando o processo não dá brecha ao advogado de pelo menos diminuir a pena, só há um meio: devolver o processo ao cliente, dizer: não aguento, não vou assumir, não quero o seu honorário, não consigo lhe dar absolvição. Então a lei na mão do juiz dizia: não tem como absolver. Aí vem, ele diz: já que eu não quero devolver, eu vou assumir. Aí ele assume. Quando ele se depara com o processo, aí a angústia vem. E a angústia vem de dentro para fora, que ele começa a suar gota de sangue, a ponto de dizer: Pai, se possível eu for, afasta de mim esse processo. Mas não faço o que eu quero, mas faça a tua vontade. Quando a angústia sai, vem a tribulação, vem a nudez. Eu fiz um curso em Jerusalém, e nativos dizem que ele ficou nu, literalmente. Aquela coisinha de filme cultural que bota um pano, não tinha na originalidade. Ele se tornou nu, tiraram toda a roupa, ao ápice da vergonha. A nudez disse: eu vou levá-la na vergonha, e ele vai desistir. A nudez perdeu, porque ele não desistiu do processo. Quando a nudez vai, vem a tribulação. A tribulação no original, eu não sei em Goiás, mas na minha região nordestina, o meu pai plantava feijão verde. Aqui é agricultura, grão, vocês entendem de grão. Só que o feijão, a gente colhia ele verde e colocava ele na área, a gente chama de terreiro, área aberta. E quando o sol secava, a gente, como filhos, enchia os sacos
e amarrava a boca do saco para não escapar nenhum, pegava aquela madeira pesada, passava o dia tribulando, descascando o trigo. A palavra tribulação no original é descascar um trigo. Aí agora ele vai passar pela tribulação. O que? A cruz, os chicotes romanos, dilacerou. Da cabeça, os pés, o sangue corria. Os chicotes faziam tudo para ele desistir, mas ele não desistiu. Passando pela tribulação, vem a espada, símbolo de morte. Agora ele está pendurado na cruz. Aí Isaías diz que o processo afunilou. E ele não desistiu do processo. Ele tomou sobre si. Meio-dia, todo o processo é jogado para ele. Todo o processo está nele, porque todos os nossos pecados agora está sobre ele. Isaías diz que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Ele foi desprezado, foi moído por causa do nosso processo, das nossas transgressões. Agora o castigo que ia nos absolver estava sobre ele. Quando ele assume todo o processo, o pecado de toda a raça humana, aí Deus, o pecado separa ele de Deus. Aí ele diz: Deus meu, por que me deixasse só? Por causa do nosso processo. Aí agora de meio-dia às 3 horas da tarde, pecado nele. Aí a morte, que a força da morte é o pecado diz: pego ele agora. Porque desde a antiguidade que o pecado entrou, a morte vem. Espiritualmente, biblicamente, a primeira morte é a separação do corpo com o espírito, a matéria. A segunda morte, a separação do espírito com Deus. Era isso que a condenação, a acusação pedia. Aí agora, para que a segunda morte não tivesse efeito, a primeira tinha que ser vencida. Aí como agora os nossos pecados estavam sobre ele, a morte disse: eu venço ele agora. Quando ela vê pecado, ela vem e 3 horas da tarde, ele não resiste, morre. A ciência chama de autólise, entre outras etapas. Quando a gente morre, a primeira morte, então a morte vem pela primeira fase, decomposição. A decomposição olha e vê pecado e entra. Ela vai e esfria a corrente sanguínea. E frio as correntes sanguíneas, ela empalidece o corpo. O corpo agora está frio. Ela tem de 0 a 12 horas para terminar esse processo. Por isso que com 12 horas, põe a mão, está frio. Aí ela terminou. Quando ela sai, já deixou tudo pronto para a putrefação. A putrefação, a segunda fase, vem com poder autodestrutivo, vai matar as últimas células que ainda sobrevivem e vai apodrecer o corpo. Ela tem de 0 a 24 horas, por causa do pecado. Quando 24 horas está podre, aí entra a colonização, a fase dos micróbios, dos insetos que vão habitar no corpo e vão destruí-lo, tornando o pó de novo. Agora a morte vê os nossos pecados em Jesus, 3 horas da tarde, mata. 3 horas depois ele é tirado da cruz e jogado no túmulo. Aí com 3 horas depois, a morte vem tirar onda, dando vida ao sermão. Ela desce, olha e entra no túmulo. Mas ela é surpreendida, porque com 3 horas depois, ele não estava frio, não estava branco e o sangue não estava parado. Não estava frio. Mas a morte pensa, mas a decomposição tem 12 horas. Às 13 eu venho. Quando ela volta às 13 horas, está do mesmo jeito, quentinho, rosado, lá no túmulo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o processo nosso terminou na cruz. Ou seja, quando ele venceu foi na cruz. Quando ele é sepultado, ele deixou na cruz o nosso pecado. Ele já entra como advogado vencedor.
Aí 13 horas, já era para putrefação. Está entrado, ela volta, 24 horas depois, não tem mosquito, nem mosquito tinha, nem mosca no corpo dele. Ela não resiste. Sem a decomposição, a putrefação e a colonização não entra. Aí ela chama o pecado. Primeiro chama a decomposição. Porque você não entrou? O que é que houve? Desde Adão até aqui, ninguém. O julgamento vai recomeçar. E já tem 99% de condenação. Só falta este. Aí a decomposição, quando eu morro, ela rastreia. Morte física, ela encontrou pecado, ela detona. Aí a decomposição responde. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ela rastreia Jesus quando ele morre, do pé à cabeça. Mas o pecado era da gente, ele venceu na cruz. Aí o que é que ela diz? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Leia para mim, por favor. 1 Pedro, capítulo... Aí está o 2 Pedro. Ela rastreia, mas leia com voz de crente, fervoroso. O que é que ela diz? Quando ela entra para detoná-lo, ela vasculha, rastreia, mas não viu na boca dele mentira, nem engano, e nem no corpo dele pecado. E se não tem pecado, a morte não tem poder. Se não tem pecado, não tem decomposição. Aí ela chama o pecado, porque a força da morte é o pecado. Pecado, até aqui, ninguém conseguiu me vencer. O que é que está acontecendo? Aí o pecado grita, Hebreus 4,15: como eu fiz com todos, eu fiz com ele. Em tudo eu tentei, em tudo eu provei, mas em nada ele pecou. Ele é santo, ele é puro, eu não posso explicar. Ele venceu, ele venceu. Aí ele desce a mais baixa profundeza da terra, toma o poder da morte e do pecado, prega para esse tempo de Adão, pega cativo que as mortes prendia e começou a pregar lá embaixo. Agora quem estiver em mim não desce mais. Agora quem estiver em mim é para cima. Se morrer fisicamente é para cima. Aí papai vem, entra no túmulo pelos anjos. Pedro diz que ele cortou a corda da morte e ressuscitou Jesus. Na manhã do terceiro dia, já vem as mulheres, cada uma com um baldezinho de bálsamo, para jogar no corpo, para demorar a apodrecer. Quando chega no túmulo, soltar os lençóis, começam a chorar, e os anjos dizem: por que estão chorando? Porque roubaram o corpo do meu Senhor. Nada de roubo, ele já está vivo, ele já voltou a viver, ele venceu, é a primícia, ele é o primeiro que acontece, e isto é com ele. Olha para quem está ao teu lado, levante a cabeça. Vamos celebrar a ceia hoje, porque ele está vivo. Diga: levante a cabeça, mesmo estando difícil, mas ele está vivo. E se ele está vivo, você já venceu, você já é vencedor. João chorava. O julgamento recomeça, ele volta 10 dias depois. Quando o julgamento começou, ninguém quis assumir o processo. Ele assumiu, justificou o pecado nele mesmo. Aí João chorava. Aí no mesmo tribunal, aí João diz, e nos dá a ideia: o juiz senta no trono, o mesmo processo, mão direita, a sentença e as provas. As testemunhas estão lá, mas a acusação não comparece ao julgamento. E salvo engano, se um processo é cívico, ele era para ser arquivado, mas como é criminal, ele não vai ser arquivado, ele vai ser protelado. Por isso que tem o capítulo 20 do Apocalipse.
como o processo era criminal, a acusação não vem. Aí as testemunhas, nada tinha contra ele a argumentar. Tribulação, não tenho nada contra, ele é justo. É angústia, ele é justo. É perseguição, ele é justo. Nudez, ele é justo. Perigo, não tenho o que dizer. É fome, eu não consegui, ele é justo. Espada, ele também venceu a morte, ele é justo. Então a acusação não vem, não. Aí um anjo corre para João: João, para de chorar, João. O que é que está acontecendo? Levanta a cabeça e vai entrando no tribunal. O leão da tribo de Judá, ele é digno, João, de tomar o livro, de desatar o livro e de o ler. Ele foi morto, mas está vivo, e com seu sangue ele comprou para Deus todo o povo, língua, tribo, raça e nação, e os fez adorador de novo. Ele venceu. Condecorado, senta no lugar de excelência à direita do Pai. Aí Paulo diz que Deus se alegrou tanto que lhe deu o nome que é sobre todos os nomes, e ao seu nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor da igreja. Pai, derrama o teu Espírito para a minha igreja, desde o Gênesis 3. Nenhum do Velho Testamento teve o privilégio que a gente tem. No Éden era uma vez por dia. No templo que ele disse: eu vou morar, mas só descia uma vez por ano. E agora diz Paulo, capítulo 8 aos Romanos: portanto, liga, vamos só chatear, é ceia. Romanos 8, olha nos 2 primeiros versículos, ou os 3, que é que ele diz: portanto, leia comigo, em voz bem sonante, diga, leia comigo, o que é que diz? O que é que houve, Paulo? Versículo seguinte. Quem está livre, quem foi absolvido, você está aqui para celebrar isso. Isso aqui não é um culto de receba a chave de carro, de receba a casa nova. Aqui não é um culto de a porta vai se abrir. Aqui é que você é vencedor, você foi absolvido. Você está aqui para celebrar a sua absolvição. Aí Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 6. Olha a diferença, gente. Isso aqui é por isso que eu choro, eu pipoco, eu pulo, desbento. Não, eu continuo pulando. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O que é que Paulo diz agora? Vamos lá, 1, 2, 3. E por quê? Agora olha para quem está ao teu lado e diga: absolvido, você custou caro. Agora não é uma vez por dia, nem uma vez por ano. Agora é 24 horas por dia. Aqui dentro, aí dentro. É 7 dias por semana. É 30 dias por mês. 365 dias por ano. Quem vai adorar, quem vai celebrar a ceia, fique de pé, por favor. Nós fazemos oração. Então olha para quem está ao teu lado e diga: absolvido. Mas fala com vida, diga: absolvido. Não quero nem saber como você chegou aqui. Quero saber como você vai cear. Diga: vou cear dando glória. Vou cear em línguas estranhas. Diga para ele: se tu encontrar alguém que pensou que eu ia desistir, que eu não ia cear mais, dá um recado a ele: eu fui absolvido, eu estou livre, eu vou adorar, eu vou cear, eu estou livre.
aleluia. Xarabanai, xarabanai. Arabanai, xarabanai, xarabanai. Carabanai, xarabanai, xarabanai. Orabanai, xarabanai. Oh, aleluia.